noite, gente. Oiê! Que coisa boa! Estarmos aqui hoje juntos. Boa Que noite. prazer, que prazer enorme. Estou me arrumando aqui ainda. Que prazer enorme estar aqui hoje com você, podendo ter a oportunidade de conversar sobre algo tão precioso, né, que eu descobri também há tão pouco tempo, né? Então, gente, eu estou aqui hoje com o Dr. Emanuel Duque, um colega assim que eu acho que eu só posso escrever com uma palavra especial, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer num seminário de metamedicina que eu fui fazer em São Paulo e eu conheci o Emmanuel lá. E a partir desse dia, os nossos destinos se cruzaram, né, por conta da metamedicina e talvez pela visão, né, que a gente tem de como fazer uma medicina, né, de uma maneira não melhor ou não pior, mas diferente, né? E eu já estava há algum tempo querendo conversar com ele, convidá-lo para vocês conhecerem, né, os meus seguidores, os meus pacientes, enfim, amigos, para ele falar sobre algo assim que eu também não tinha muito conhecimento, né? Eu venho de uma escola tradicional, apesar de ter trilhado vários caminhos, como todos já sabem, que é a terapia neural. Mas eu vou deixar o doutor Emanuel se apresentar, falar, e aí depois a gente entra no papo. Prazer enorme estar com você, querido. Seja muito Obrigado, bem-vindo. Silvana. Muito obrigado pelo teu convite. Também é uma honra para mim estar aqui falando para você, para os teus pacientes, para os seus amigos e para os meus também, que estão aqui dando a sua olhadinha. Eu sou o Emanuel, eu saí lá do interior do Paraná, vim fazer medicina no estado de São Paulo, fiz residência em oftalmologia e depois acabei caindo num curso de meditação, acabei caindo na medicina integrativa. Comecei a ouvir falar que tem outras coisas além do que eu já tinha estudado. E fui estudar medicina integrativa. Aí no curso de medicina integrativa eu fiz a pós do Einstein aqui. Uma amiga dentista me chamou para assistir uma aula de um professor argentino que estava aqui e era aula sobre terapia neural. E aí mudou tudo depois dessa aula porque em uma aula que eu assisti, ele falou de sistema básico de Pischinger, ele falou de um tema chamado violência médica. Aquilo me chamou muita atenção, eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu falei, cara, violência médica, tipo, né? A gente pensa que só quer fazer o bem, e ele mostrou outras coisas sobre outros pontos de vista sobre uma medicina talvez mais incisiva, talvez mais achando que sabe o que é o melhor para o teu paciente e sem perguntar para ele muitas vezes, ou sem escutá-lo, né, o que ele está contando. Então, eu caí na medicina, eu caí na terapia neural, Silvana, lá em 2017, fui para a Argentina aprender. E eu quero falar um pouco disso, que hoje é o que eu faço no consultório, é terapia neural, quase 100% do tempo. E é minha paixão, é o que eu mais estudo. Tá? Então, é isso que eu quero falar um pouquinho como é. E vou começar. Bora lá, Então, mas eu acho que por ser a sua paixão, né, e por você ser um entusiasta e transbordar isso, né, eu fiquei, na verdade, também muito interessada, né, muito curiosa. Eu já li, eu já tinha ouvido, tenho alguns colegas, a Mayra mesmo aqui do Rio, né, por quem eu fui aí para metamedicina, enfim, fazem, mas eu nunca entendi, ou talvez eu nunca, assim, tenha entendido a fundo, né, os princípios da terapia neural. E eu acho que o mais importante, né, para que a gente usa, né, quer dizer, o que o Emmanuel trouxe para a gente é que nem sempre essa abordagem incisiva da medicina, terapêutica, pragmática, dogmática, né, em termos de diagnósticos, em termos de protocolos, ela funciona. Porque existe um gap, um hiato, né, de casos aonde
essas pessoas não se encaixam, ou melhor, elas não respondem os tratamentos, né? E aí a gente fica, como médico, ele é oftalmologista de formação básica, eu sou endocrinologista, a gente fica de mãos atadas se a gente não tiver outras ferramentas, né? Então eu acho que o Emmanuel foi buscar outras ferramentas, então ferramenta essa hoje que ele faz praticamente 100% do consultório, e eu também fui buscar outras, né, para poder trazer para a medicina talvez esse toque mais feminino, mais sutil, mais acolhedor, mais humano, né, mais integrativo mesmo, sem deixar, obviamente, de tratar, de fazer diagnósticos, de acompanhar e de seguir aquilo que a gente aprendeu, né? Mas de questionar, né, Emmanuel? Ou de trazer outras possibilidades. Então, o Emmanuel vai falar agora o que é a terapia neural, no que se baseia. Ele pode falar sobre pacientes também. Vou deixar a voz com ele e vamos aqui ouvi-lo. Mas vamos bater no papo. Você me interrompe, pergunta, e quem quiser Claro, também. a Às gente vezes pode eu não deixar aqui, consigo exatamente. ficar lendo. Se alguém tiver alguma pergunta, depois você me passa. Bom, eu vou explicar a minha visão de terapia neural. Eu não sou aqui ninguém para falar que é isso e pronto, tá? Terapia neural é uma forma também, hoje é até considerada por alguns professores, Silvano, como uma racionalidade médica. Ou seja, uma forma de enxergar a medicina desde o seu, de enxergar uma pessoa completa em si, em termos de diagnóstico, tratamento, fisiopatologia, tratamento, segmento. Ela enxerga, assim como a medicina chinesa, como a Ayurveda, como a nossa medicina ortodoxa, ela também é completa em si. Ou seja, porque o nome terapia neural às vezes dá a entender que é uma terapia, que é um bracinho, né, que a gente pode usar como uma psicoterapia, uma terapia de alguma coisa. E não, ela é em si completa. Por isso até que eu só faço ela, senão eu teria que fazer um monte de outras coisas. Bom, mas vamos explicar o meu ponto de vista, para a gente se aproximar um pouco do que é. Né? A terapia neural ela é baseada no seguinte: tudo o que está acontecendo agora no nosso corpo, e a gente nem está pensando, tem sistema nervoso participando. Teu coração está batendo, teu rim está filtrando, teu intestino está lá contraindo, soltando secreção, teu estômago, a bexiga está acumulando, distendendo, dando sinal, ó, já está apertado, hora do xixi, o olho está fazendo o seu buraco, tudo, um monte de coisa acontecendo. A tua tireoide, o teu pâncreas, né, seus hormônios, seus ovários, tudo acontecendo. E tem sistema nervoso coordenando esses milhões, bilhões, trilhões de informações ao mesmo tempo. Não dá para a gente simplificar em que a tireoide, vem o TSH, estimula aqui, solta lá. Tem tanta coisa no meio desse caminho que influencia, que interage, que não é, a gente não pode ser tão linear. Então, esse sistema super complexo, com a coordenação de um sistema super maravilhoso, que é o sistema nervoso, falo principalmente do sistema nervoso autônomo, quando eu falo do sistema nervoso, está acontecendo agora. E também, a gente não sei por que raios a gente não pensou nisso, ou não nos ensinam isso na fisiopatologia natural, assim, que a gente aprende na escola, na faculdade de medicina. Na abordagem das doenças, sim. Na abordagem, mas eu não sei até do funcionamento, né? Isso, do papel do sistema nervoso na gênese de doença. Né? Porque existe, desde lá, eu não vou lembrar o ano agora, mas é final do século XIX, começo do século XX, 1900 e pouco, 1800 e alguma coisa, já as pessoas estudando isso, estudando nervismo, os discípulos lá do Pavlov, na Rússia, os alemães, e um monte de gente começando a estudar essas fisiopatologias. E teve um cara chamado Ricker, que ele criou, ele observou uma forma fisiopatológica que é, através do sistema nervoso, você cria quase qualquer tipo de doença, Silvana. Irritando o sistema nervoso que chega no tecido tal, vou pegar a tireoide porque está mais fácil de apontar, e você é endócrino. Irritando a inervação que vem para a tireoide, irritando com graus diferentes de irritação, baixo, médio ou forte, você pode alterar o funcionamento, o trofismo, quer dizer, a saúde, a vitalidade desse tecido,
Eu acho que grau até a de engrenagem, estimulação. né, que você está querendo dizer da função da glândula que você está falando da tireoide, mas assim, vamos fazer isso. Então, um estímulo nervoso inadequado ou fora de uma sintonia, uma sincronia, ele pode ser um gatilho. É isso que você está querendo dizer, é isso? Pode ser gatilho, mas o que eu quero dizer, peguei tireoide como exemplo, eu quero dizer o seguinte, que o Ricker observou que você irritando o sistema nervoso, você pode criar no tecido que expor quase qualquer doença. Ele irritava um Entendi. pouquinho, criava aquilo tinha, por exemplo, uma hiperplasia, uma hipertrofia, virava uma neoplasia. Ele irritava de outro jeito, aquilo tinha uma atrofia, uma degeneração, uma atrofia e morria o tecido. Então, por irritação, o tanto de sangue, de oxigênio, de estímulo nervoso, checando se o pH está adequado, se a circulação, se a manutenção imunológica está adequada, o sistema nervoso é capaz de interferir nesse tecido. E isso na tireoide, isso no pâncreas, isso no estômago, isso no músculo, isso em qualquer lugar. Então, foi observado que o anestésico local, agindo no sistema nervoso, tem a capacidade de devolver a esse tecido, devolver a esse sistema a sua propriedade de auto-organização. Eu vou ser mais Seria claro a sua porque autonomia, é isso? é, Seria uma autonomia do sistema nervoso? Poderia se falar isso. dessa forma? Não. Uma autonomia, ele é autônomo, né? Eu Sim, estou falando principalmente do sistema nervoso autônomo, então ele age por si só, mas o seu melhor equilíbrio de entendi. auto-organização. Entendi. Por quê? Porque uma doença, ela nada mais é do que um novo estado de equilíbrio que o corpo encontrou com os recursos que ele agora tem, ou com as irritações que ele acumulou e que não consegue mais Por exemplo, porque eu vou tentar ser mais claro, tá? Que talvez eu esteja falando muito complexo. Não A está falando. gente, a gente, não, É porque para quem não entende essa engrenagem, talvez seja um pouco é, mais complexo. Para mim é é, bem tranquilo, né? Mas você pode dar isso. exemplos mais fáceis. Tá, eu vou tentar ser mais claro. Tem sistema, como eu disse, tem sistema nervoso fazendo tudo acontecer agora. E isso ponto um. Ponto dois. Tem sistema nervoso em todo lugar do teu corpo. Aonde você pensar, tem sistema nervoso. Tem, assim, na unha, não tem, mas é coisa besta. Todo o resto tem, tá? Então, se alguma parte, e esse sistema é único, é uma coisa só. Não é um sistema nervoso do dedo, é diferente do sistema nervoso da minha orelha. É uma coisa só, que tem braços chamados nervos, mas é uma coisa só. E uma irritação na ponta do meu dedo pode alterar esse sinal é percebido por todo o sistema. Não existe uma Agora eu doença entendi. É do como se dedo. fosse uma rede, né? Que você está querendo É dizer. uma rede. É uma É rede. uma rede. É uma rede totalmente integrada. E a gente considera isso e começa a entender uma patologia, o jeito de uma doença acontecer, às vezes depois de um problema que às vezes nem é no local, é a distância. Uma irritação, um problema, uma unha encravada, um problema no meu dedo, todo o meu corpo percebe. Eu já não é filosofia isso é na prática. Todo o corpo, isso aqui para o teu corpo levar mais uma vasodilatação, um edema, começa a inchar o teu dedo, começa a ficar vermelho, começa a levar pulso, a imunidade começa a acontecer naquele dedo, toda a circulação é mobilizada. Todos os seus hormônios já estão diferentes, você já vai secretar cortisol de uma maneira diferente. Porque todo o corpo sabe que tem algo acontecendo. Então Você não tem é. uma reação E endócrina à situação de estresse que está ali acontecendo, uma, sem dúvida nenhuma. exato. Psico, neuro, imuno, endócrina, neuro, tudo. Todo o corpo acontece. A tua digestão já não é mais a mesma com uma unha encravada. Porque se você secretou mais cortisol, mais adrenalina, mais porque você está com uma dorzinha aqui, menor que seja, a tua digestão já não é a mesma. O teu corpo já não consegue mais entrar no próprio eixo. Até que aquilo seja resolvido. Tá? Sim. Então, o que eu quero dizer é que uma irritação em um ponto, todo o sistema pode se mexer. E acontece que às vezes tem irritação que vem e vai, e tchau, e tem irritação que deixa a memória. Ou seja, que aquele sistema, aquele local, pode até hoje mandar
pequenos sinais, pequenos ruídos. Ah, mas não está mais inchado. Mas a cicatriz que ficou, ou se não ficou uma cicatriz física, mas uma irritação que tenha ficado, pode estar até hoje mandando um sinalzinho, Sim, irritando toda a cadeia. E às vezes, depois de uma doença, a unha encravada é um exemplo muito banal, mas, por exemplo, uma fratura ou uma infecção mesmo que você teve, depois daquilo lá eu nunca mais fui o mesmo. Quantas vezes você usou isso no entendi. consultório? Cara, depois, o Covid agora. O Covid tá arrasando, né? Cara, depois do Covid eu nunca mais fui o mesmo. Depois daquilo, depois da. A minha avó contava, eu gosto de trazê-la porque eu guardo até um sentimento de culpa de uma coisa. Eu estava na faculdade de medicina e ela caiu, eu estava acho que no quarto ano de medicina, ela teve uma queda na rua, assim, sozinha. Caiu e caiu de cara no chão, ficou roxa e tal, e voltou normal. Fizemos os exames, tudo normal. Hum. Ela falava para mim, meu neto, depois que daquele tombo, eu nunca mais fui a mesma. E aí, depois daquilo, ela começou um Alzheimer e começou a degringolar. Ah, a causa do Alzheimer foi a queda? Não estou dizendo isso. Mas que aquilo pode ter até hoje causado uma irritação Um gatilho, crônica. sim. Derramou, transbordou o copo. Ela ao longo da vida tinha lá, mas ela estava compensada. Nós somos muito inteligentes, o nosso sistema é muito inteligente. E ele vai compensando. Só que isso tem um limite. E quando transborda aquele limite, o corpo está sobrecarregado. E aí vira uma bola de neve. Né? Aí a gente sabe, começa adoece daqui, dali e vai. Terapia neural, o que é? Eu estou falando só de fisiopatologia, mas o que é terapia neural? A gente usa um anestésico local, diluído, bem diluído, que vai embora muito rápido do corpo, porque eu não quero usá-lo como anestésico, eu quero usá-lo para conversar com esse sistema nervoso e, Silvana, tirar essas irritações que a gente pode ter acumulado ou que podem estar irritando todo o sistema. Então, Uma o pergunta anestésico, técnica. Uma pergunta claro, técnica. Agora, claro. digamos, um paciente vai te procurar com uma história somática, né? Uma dor ou uma repetição de sintomas, né? Uhum. E você me disse que não necessariamente o ponto inicial pode ser no ponto que está causando ali. Foi isso que você me falou, não foi isso que Sim, eu entendi? Por sim, exemplo, foi. você pode ter tido em algum momento uma inflamação numa unha, no joelho, e você pode estar tendo uma dor, vamos dizer, nas costas. Eu estou dando um exemplo, Sim, tá? sim. Como que você... achei interessantíssimo, porque para mim está tudo ligado, né? Eu ligo tudo com tudo e é exatamente isso. Como é que você consegue chegar nesse ponto? Ou como é que você percebe? Existe algo assim? Você conversa, você faz uma anamnese? Porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas, né? Porque a relação médico-paciente, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes no direcionamento do nosso trabalho, né? É impossível a gente tratar um sintoma sem saber quem está tendo esse sintoma, a história que está por trás desse sintoma, né? E é uma história que muitas vezes não começa nem agora, né? Começa, como você falou, lá atrás. E tem, como a gente tem memória somática, a gente tem memória emocional, a gente tem memória energética. Então, eu acho que é isso. Como você chega nesse lugar, né, Emmanuel? Porque eu vejo muitos erros de condução, não de diagnóstico, tá? Mas de Uhum. condução de pacientes por colegas assim extremamente capacitados tecnicamente, com PhD em Harvard, em Boston, com várias credenciais. Eles fazem o diagnóstico, eles fazem o tratamento proposto para a doença, mas eles não conseguem tratar o paciente. Então, e aí muitas vezes esse paciente chega na gente por algum motivo, né? Em você, em mim, né? E a gente tem a oportunidade de conversar com esse paciente, de olhar para a história desse paciente. Então, assim, como é que você chega? Eu estou fazendo essa pergunta, gente, porque
tem gente que está assistindo que não é médico, né? Então, assim, procurem médicos que ouçam vocês, que acolham vocês, que tratem vocês não apenas no referencial de doença. É claro que a gente precisa tratar vocês e precisa aliviar os sintomas, né? Mas eu acho que nós somos muito mais do que meramente sintomas e doenças, né? Nós somos essa engrenagem toda que o Emmanuel falou aí, né? Que é sinalizada pelo sistema nervoso, mas que tem várias conexões. Então, voltando à pergunta, como é que você percebe isso? Como é que você percebe que você chega nesse ponto? Ou você atua em alguns pontos básicos para eu poder entender? Vamos lá. Excelente pergunta. A gente, na terapia neural, não tem pontos básicos, não tem como acupuntura um mapa que você direciona o teu impulso. A terapia neural, o impulso é inespecífico. Eu não sei para onde que ele vai. Mas eu encontro esse ponto, como você já deu até uma prévia, pelo que a gente chama de história de vida. Conversando, e mais do que conversando, escutando o que aquela pessoa está trazendo e o que aquele sintoma está querendo dizer. Cada sintoma, cada doença, como você bem sabe, já me apaixonei pela terapia neural. Pronto. Está contando para gente uma história. Sim. Se eu tivesse escutado a minha avó, sei lá como poderia ser. Eu não era terapeuta, nem sabia que existia nada disso. Mas se algum médico, escutasse ela e desse crédito, cara, depois daquele tombo eu nunca mais fui a mesma. Como será que a gente poderia ajudá-la? Será se diminuindo as irritações, ela poderia lidar muito melhor com o fim de vida? Todo mundo morre, né? Mas como poderia lidar muito melhor e tá lúcida? Eu não sei. Mas o que a gente vê é que o paciente conta a história. Olha, depois daquela fratura, depois daquela cirurgia, depois da minha cesárea, que eu tive meu filho, eu comecei a ter sinusite. Depois que eu quebrei a minha perna, a minha dor nunca mais parou. Muda o tempo e eu sinto uma dor não sei aonde. Né? Ou depois que isso ninguém presta muita atenção, mas isso é extremamente importante. Depois que eu fiz um implante, ou que eu fiz um tratamento de canal, começou a doer meu olho, começou a ter sinusite mais, comecei a ter. Aí, o paciente conta. E se o paciente não conta, às vezes, explicitamente, também na hora do exame físico, a gente vai olhar, tocar, sentir, ver a alteração. A gente começa, Silvana, também uma propedêutica de lá atrás, que a gente esquece depois que vai na faculdade. Mas começa que é a observar. Importantíssima, né? Nossa, Que é importantíssima, porque fala, né? Fala demais. O Dr. Head, que é um inglês de 1898, ele publicou seu trabalho das zonas de Head, então mostrando assim como que na pele e no músculo, você tocando ou observando alterações na pele, você começa a ver doenças do estômago, doenças do intestino, doenças do pâncreas, que em certos locais na pele se manifesta tá meio diferente, tá com uma textura, tem ali uma coloração estranha, tem uma temperatura. Esse cara, em 1898, estava falando disso. E a gente simplesmente, não, agora eu faço uma tomografia e eu vejo. Mas você Sim. pode estar ali detectando alterações que o exame ainda não viu. O corpo está mostrando irritações iniciais, muitas vezes, que o paciente nem está tendo o sintoma. E você consegue acessar, observar isso. Então, mas a maioria das vezes, voltando para o que você disse, é através da anamnese, é através da história de vida, buscando entender em que ponto da história que ele deixou de ser o que era antes. Ou em que ponto foi crucial que ele começou a ter aquele sintoma, o que ele estava passando. Isso já conta muito. E se a gente sabe escutar, em vez de querer, então é isso, então esse é o teu problema. Aí a gente continua perguntando. A terapia neural também, ela pergunta, como você citou a metamedicina. Como que eu pergunto? Com anestesia, eu vou lá e aplico. E vejo, será que se for ali, se ali tiver um problema e a gente aplicar, possivelmente o sintoma vai diminuir ou vai embora.
se for ali a causa do problema. Então, o que você está me dizendo é que você faz uma anamnese, né, bem dirigida, entendendo a história, que é fundamental em qualquer condução, né? E depois você vai para uma propedêutica mais específica, você vai seguindo, né? O que é maravilhoso, né? Eu posso até abrir aqui um parêntese rapidinho. Eu tenho uma paciente que está comigo há muito tempo. E num dado momento ela começou a ter uma sudorese noturna, 60 e poucos anos, longe da menopausa, não fazia TRH, porque ela tinha um problema de trombofilia, enfim. E eu fiz todos os... Examinei no primeiro momento, não encontrei nada. Fiz todos os exames, BK, tuberculose, cultura, fiz tudo que você possa imaginar, marcadores inflamatórios. Eu pesquisei tudo, tudo o que você pode imaginar. Hormonal, reumatológico, não tinha nada. Eu falei, gente, não é possível. Tratei verminose, tudo que você possa imaginar eu fiz. Aí ela voltou no consultório e ela, olha, eu ainda estou tendo essa sudorese noturna, é esquisito, porque eu molho o travesseiro. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo. Ela era uma pessoa extremamente agitada. E nesse dia, aí eu falei, senta aqui. Na hora que eu fui examinar, na hora, eu vi uma arritmia. Na hora. Aí eu falei, peraí. De novo. Aí eu falei pra ela, olha, eu quero que você saia daqui agora, eu quero que você faça um Holter. Não vou fazer, já fui no meu cardiologista, não tenho nada. Eu falei, vai sim. Você tá me perturbando tem mais de 15 dias. Eu tô vendo algo estranho. Bom, só vou te dizer, eu tava viajando, tava indo pra Europa, tava indo de férias. Ela tinha um BAV de 3º grau, que acontecia à noite, ela ia ter uma morte súbita. E a gente conseguiu colocar um marca-passo, conseguiu... E ela fala para todo mundo que fui eu que salvei a vida dela. Na verdade, por quê? O que acontecia quando ela estava relaxada, quando ela estava dormindo, porque ela era uma pessoa extremamente agitada. Então, naquele dia, por acaso, ela relaxou ali comigo e aconteceu. Então, eu estou te contando um caso clínico, né? Que aconteceu, que a gente... E a cardiologista, quando a recebeu, ela não viu a arritmia. Ela não auscultou, não estava. Só que ela me conhece. E ela falou, ela não teria mandado ela aqui se não houvesse, né, realmente uma importância. E não deu outra. Na monitorização foi visto, e era justamente no período que ela estava relaxando. E por que eu estou falando isso, Emmanuel? Porque o corpo fala, né? Então, aquela sudorese que ela estava tendo, eu dei atenção, eu valorizei, enfim, e muitas vezes a gente está numa situação, até o colega, né? É coisa do paciente, não, ele não tem nada, não, você não entra ali, você não adentra. Então, por isso, gente, que é importante, é muito importante. E a terapia neural, como ele está falando, antecede a doença, né? Então, imagina, você tem um sintoma ou você tem uma sensação que alguma coisa não está legal com você, né? E que aquilo não é pontual, aquilo se repete. Então, por que não, sabe? E ver isso. Você pode até ver, de uma forma geral, fazer um check-up, fazer um exame, que muitas vezes não vai dar alterado, porque eu tinha examinado ela numa ocasião e não tinha dado nada. Entendeu? Então, eu estou trazendo esse caso até para ilustrar um pouco o que você está falando, né? Como clínica também que eu sou. E eu tive a sorte de pegar, na hora que eu estava examinando, entendeu? Uma arritmia, ela tinha uma bradiarritmia, um bloqueio de 3º grau, quase com BAV, praticamente. Né? Então, mas eu poderia não ter pego. E aí? Claro. Ela tinha acabado de ir ao cardiologista, ela tinha feito os exames, mas ela não tinha feito a monitorização, né? O Holter ali ter ficado. Então, porque não tinha indicação. Então, assim, às vezes a gente salva a vida de um paciente, né? Nesse caso, em outros, você já deve ter salvado milhares de adoecerem, né? Ou de irem para um caminho, né? Que é um caminho... Talvez eu nunca vá saber, né? Que talvez a gente nunca vai saber, porque sim, mas certamente modificou antes de acontecer. Né?
Mas certamente, né, Manu? Porque é o que você falou, a gente começa a adoecer muito antes de a doença se instalar, né? Então, eu interrompi aqui só para ilustrar, mas vamos lá. E aí você faz esse você faz como se fosse um anestésico, um pontinho, mas faz num lugar que tem uma inervação, é isso? Só para a gente poder Tá, entender. vamos explicar, vamos explicar. Existem alguns conceitos na terapia neural na hora de aplicar. Então, hora de aplicar. Estou com anestésico local. Existe uma coisa que é aplicar no local, no locus dolendi, o local da dor. Por exemplo, se é uma dor, tá? Ou o local de problema. Eu vou lá e aplico no local. Ou na inervação do local, ou na pele, envolve pele, subcutâneo. A gente aplica em quase todas as regiões do corpo, tá? Então, pele, subcutâneo, muscular, endovenoso, intraarterial, em gânglio, então faz bloqueios nervosos também. Então, a gente aplica em quase qualquer local. Então, existe no local da dor, existe uma coisa que chama terapia segmentar, que foi como começou, como deram o nome, porque aplicar um anestésico onde está doendo, você fala, isso é uma anestesia. Isso não é terapia neural, isso eu conheço. Só que, qual que é a diferença? Primeiro que eu aplico numa diluição. E segundo, que o efeito do anestésico vai embora, mas o efeito terapêutico fica. E essa é a grande diferença. Isso, Silvana, já foi observado em 1905, quando inventaram o anestésico. Em 1906 já estavam falando, isso aqui faz mais do que anestesia. Tem efeito anti-inflamatório, antihistamínico, antitrombótico, tem melhora cognitiva. Tem um monte de coisa que ele faz, além de anestesiar. Então, começaram a ver isso. Só que, por alguma razão, na anestesia ficou mais legal. Mas, voltando, tem uma coisa que chama terapia segmentar. Então, muitas vezes, a gente está, por exemplo, um pulmão. Eu não vou aplicar no pulmão, senão eu vou furar o pulmão. Não é legal. Isso não é para Sim. fazer. O pulmão está doendo. Eu tenho um asma. Eu vou na inervação do pulmão. Tanto na inervação direta, como no local, como eu disse, eu vou palpar. Eu sei que a inervação autonômica do pulmão vai lá de T1 a T9. Então, os nervos saem de T1 a T9. E eu vou na raiz desses nervos, ou nos locais que eu palpo, que a gente sente, que a gente observa, como eu falei, na pele, no músculo, que estão alterados, que estão doloridos, que tem uma coloração, que tem uma textura, que tem cicatrizes. E nesses metâmeros, né, nessas regiões inervadas, eu vou e aplico o anestésico. E a resposta vai para o órgão, porque existe uma coisa que chama reflexo cutâneo visceral. Ao mesmo tempo que na pele se manifesta uma alteração da víscera, na víscera se manifesta quando a pele também recebe o estímulo. E a gente começa a ver na hora, muitas vezes, algumas vezes Gente, demora que tempo. incrível. Eu não sabia disso. Olha só, vocês que estão ouvindo estão surpresos, eu também estou, porque eu não sabia, por isso que eu convidei, inclusive, mano. Olha que coisa incrível, né? Olha como algo simples, simples assim, né? Um anestésico diluído numa técnica tem que ser realizada por um médico ou por uma pessoa da área médica que tenha, obviamente, da área de saúde, né? Que tenha essa habilidade. Olha o que isso pode fazer. Gente, assim, é surreal. Não, e é mesmo. E é surreal mesmo quando a gente começa a ver na prática acontecer. Claro que nem todo mundo responde, nem tudo é assim, né? Não é uma panaceia, mas é uma excelente ferramenta, é uma excelente prática para a gente acompanhar em quase qualquer processo de saúde e doença. Hoje, as pessoas me perguntam, mandam no Instagram, minha mãe tem não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Será que eu falo, só tem um jeito da gente saber. Porque eu Testando. não trato o diagnóstico. Não, é porque eu não trato o diagnóstico. Terapia neural, eu não quero saber. Não é que eu não quero saber, mas não me importa qual o nome que o médico te deu, o rótulo que você ganhou. Eu tenho fibromialgia, eu tenho fibrose pulmonar, eu tenho asma. Eu não quero saber. Eu quero saber, tá, qual que é a tua dificuldade, qual que é a tua dor, qual que é a tua história. E eu vou primeiro começar com o que eu te falei. Eu vou na inervação daquele local que está doente, que não está funcionando. E se na inervação não for, aí eu vou procurar o campo interferente, que é o que eu te falei. Uma coisa à distância, um local, campo interferente é um conceito que a terapia neural trouxe, que a medicina não traz isso.
é um local que já foi doente alguma vez, ou que já sofreu uma cicatriz, uma fratura antiga, um local que teve uma infecção, algum local que guardou uma memória que tem ali um resíduo e que à distância está dando problema. E que até hoje sobrecarrega o sistema. Então, aquele local pode ser um dente, pode ser uma cicatriz de cirurgia, pode ser uma fratura que você teve antigamente. E se eu aplico, por exemplo, o exemplo do pulmão, eu vou lá, aplico na inervação, nos locais, melhora, mas não resolve. Ou aplico, não melhora. Provavelmente tem outra coisa sustentando aquela irritação, que é o que a gente chama de campo interferente. E aí, pela história Chama de vida, eu como? vou Não buscar entendi. Chama de como? campo interferente. Chama campo Campo interferente. interferente. Sim. É. E aí eu vou buscar, pela sua história de vida, onde será que é isso? E também, como eu disse, examinando. Mas a tua história que me conta mais. Quando que eu mudei? Quando que, a partir de tal ponto, eu não fui mais o mesmo? Pode ser que ali foi a gota d'água que sobrecarregou o teu sistema e o teu corpo já perde capacidade de regulação, que é o que eu quero devolver, Silva. Na terapia neural não é para curar doença nenhuma, é para devolver a capacidade do corpo de se regular, de quando tá frio, esquentar, de quando tá quente, esfriar. O corpo faz isso sozinho. Então, E o que é isso? eu preciso te fazer uma pergunta, ou talvez compartilhar com você. Cada vez mais eu tenho visto no consultório pacientes com quadro de desautonomias, tá? Eu comecei a entender um pouco mais sobre desautonomias com o Dr. Efraim Osvel, você conhece, né? Que foi um dos meus grandes mestres da ortomolecular. Aliás, estou indo para São Paulo amanhã. Quinta-feira tem um congresso, depois de 2 anos e meio que a gente não tem congresso, praticamente. Então, eu comecei a aprender de desautonomia com o doutor Efraim, que para mim é um clínico, é um médico assim, incrível, né? E depois que eu fui percebendo como que essas desautonomias interferiam, por exemplo, até mesmo a síndrome do pânico, né? O que, aquela relação ali que você tem no refluxo da mitral, com a taquicardia. Aí você entra para fazer metamedicina, e você associa isso a uma cena, a uma memória, e todo o seu sistema endócrino, pum, entra em alerta, né? Porque você tem ali uma memória emocional, um trauma, uma cena de violência, uma cena de dificuldade, às vezes até inconsciente, né? Que a gente sabe que o inconsciente, ele atua no corpo. É que nem você falou, tá tudo funcionando no nosso corpo agora porque tá tudo regulado e a gente nem sente. A gente só sente quando a gente tem dor. A gente não sente o nosso pé. A gente não se conecta com o nosso pé. A gente só lembra do pé quando o pé tá doendo. Geralmente é assim, né? E o nosso grande problema do ser humano, eu acho que atualmente, é esse, né? A gente não se conecta. Quiçá com o nosso corpo, imagine com as nossas emoções, né? Então tá todo mundo aí vivendo, muitas vezes, uma vida sem a menor conexão, não sabe nem, sabe o que o corpo está sentindo, não sabe o que está sentindo. Isso gera uma série de comportamentos, de condutas, de adoecimento também, obviamente, né? Mas por que eu estou falando isso para você, Emmanuel? Porque é muito interessante essa conexão, porque eu fui para a metamedicina justamente por isso, né? Eu te encontrei na metamedicina porque eu fui buscar um sentido para as mensagens que eu já estava percebendo do corpo, né? Eu fui buscar um olhar que eu já tinha intuitivo, instintivo, daquilo que eu tratava, da condução que eu fazia, né, dentro da clínica e dentro de uma autorregulação de nutrientes, de microbiota intestinal, de hormônio e coisa e tal. Mas aí quando você fala da terapia neural, a gente fica assim, como assim, gente? Como assim? Né? Um anestésico diluído em pontos, ele tem um poder de dessensibilizar não só o sintoma, mas o estímulo. Então, assim, é muito doido, né? E ao mesmo tempo maravilhoso, né? Exatamente, é o estímulo, exatamente. Uma irritação no nervo que fica.
É um nervo, explicando mais tecnicamente, o nervo, muitas vezes, ele perde a sua capacidade de despolarizar e repolarizar. Então, ele não transmite mais o sinal como deveria. Pode ser que os seus axônios vizinhos ali estão mandando e esse aqui tá com ruído. A membrana celular não tem, ela perde um pouco a sua função de bomba. E o anestésico vai lá e zera tudo. Hiperpolariza, despolariza. E mantém uma coisa chamada estabilidade de membrana. Mantém por algum tempo aquele nervo funcionando melhor. E por algum tempo pode ser algum tempo mesmo ou pode ser para sempre. Se o estímulo for embora. Ou se outras coisas sustentam aquele estímulo, por questões anatômicas, por questões tóxicas, né, de fisiologia, de toxicidade mesmo que a gente tem, de medicação, de comida, de sei lá o quê, aquilo pode voltar. E é por memória mesmo. E a gente aplica de novo. E o corpo, opa, agora eu fico mais tempo sem. Ele aprende. O neurônio começa a aprender outras rotas neurológicas para resolver o problema. Tá? Como o Então, nosso corpo faz, né? Se autorregenera, né? Exato, é aprendizado, é neurônio aprendendo. Porque o que acontece com o estímulo crônico, quando ele fica muito tempo, o corpo cria uma corticalização. Não passa mais pelo cérebro para você sentir e pensar se é aquilo que o corpo deve fazer. Já vira um arco reflexo praticamente. Então, qualquer estímulo basal que não era para disparar aquele circuito é disparado. Então, o corpo começa a entrar numa disfunção que vira uma bola de neve. E a gente chama de doença isso, em algum canto, dependendo do órgão que isso pegar. E pegou um órgão, está pegando o outro. Não tem como pegar Não existe doença de um órgão só. A gente é inteiro uma coisa Sim. só. Se não existe desarmonia, como diz o Dr. Efraim, não existe doença. Né? Se está tudo harmônico, a gente não tem doença. Isso é uma das coisas que ele sempre falava e fala, e que eu concordo e escrevo embaixo. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Alergias. Eu sou médica, né? Então a gente tem que pensar que existem pacientes que possam ter uma hipersensibilidade ao anestésico. Você pesquisa isso antes? Existe algum mecanismo para você dessensibilizar esse tipo de processo? Ou você usa, ou é na prática mesmo? Você já vivenciou alguma experiência desse tipo? Porque eu acho que é legal a gente ver todas as possibilidades e explicar para as pessoas, né? Porque é um anestésico, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem alergia à lidocaína, entendeu? Então, ela tem alergia a tudo, aliás. A lidocaína, esmalte, a uma série de coisas. Ela é uma paciente extremamente sensível, né? Do ponto de vista farmacológico, né? Então, como que é feito isso? Ou como que você vivencia isso? Essa é a primeira pergunta. Depois eu tenho mais outra. Claro. Vamos lá. Tá bom. Alergia, eu nunca vi alergia à procaína, tá? É muito, muito raro. Tem professor que faz isso. Aqui a procaína é um anestésico, tá, gente? Que ele usa. Exato. Tá? É um anestésico que eu uso. Ela não é. Se tem alergia à lidocaína, não necessariamente você tem a procaína. É um outro grupo químico, não tem necessariamente. Mas tem gente que tem alergia à procaína. Muito raro, tá? É como eu disse, pouquíssimo visto, mas tem. Porque ela por si só, ela já é antihistamínica, um monte de coisa. Mas se tem alergia àquela medicação. Alguém como a tua amiga, que tem alergia a tudo, eu não faço. Porque eu não sei como, eu não vou injetar nela um químico que uma gotinha pode dar uma reação anafilática nela. Ótimo. Ela realmente, né? Então, pessoas que têm faço. esse histórico, elas estão contraindicadas teoricamente de fazer, porque existe um risco. Eu não faço. Tá? Você pode fazer com corticóide e adrenalina do lado, mas eu não estou afim dessa experiência. Né? Não estou afim de fazer isso. Tem professores que sugerem pingar uma gotinha na mucosa conjuntival para ver, porque tem gente que é mais sensível. Eu já tive paciente que eu aplicava e é normal ficar uma hiperemia, fica uma pápula, um vermelhinho, leva mais sangue, tem uma vasodilatação. Isso é normal em qualquer paciente. Mas tinha o cara que uma aplicação, uma pápula na derme, começou a ficar bastante vermelho e bastante... Tipo urticária. Tipo urticária. Aí eu interrompi e numa próxima eu fiz com lidocaína, eu mudei o anestésico e aí não teve nada. Tá? A gente pode usar outro anestésico.
tá? Mas Entendi. essas pacientes, como você disse, eu já tive uma paciente assim também, cara, eu tenho alergia a tudo que você pensar, eu não vou fazer terapia neural. Vamos fazer detox, vamos fazer outra coisa, Certo. que, né, não, eu não vou, não precisa disso. Uma outra É, mas, pergunta. mas, Sim, tá, vamos lá. Uma outra pergunta. Tirando a questão da alergia, que seria teoricamente, não um impedimento, mas uma dificuldade. Existe alguma outra situação que contraindicaria o uso da procaína diluída, segmentar aí, guiada aí pela anamnese, pelos pontos, pela história? Tem sim, algo sim. que seja assim, olha, isso não pode, essa situação você não pode fazer especificamente? Sim, além da alergia, a miastenia graves aguda, no caso Miastenia aguda, porque daí graves. eu Certo. anestésico local numa miastenia agudizada, ele piora a miastenia. Então a gente também Ótimo. não faz. Tá, Tá? então, Essas são as duas as contraindicações duas absolutas. situações. Então, gente, só para vocês saberem, se vocês não têm um histórico de alergia importante, né? Se todo mundo já foi para dentista, já fez cirurgia, né? Já fez tratamento estético e colocou cirurgia local tópica, vocês e não tem miastenia graves, né? Vocês podem fazer a terapia neural tranquilamente, porque não existe uma contraindicação, tá? Sim. Outra pergunta: alguma é possível, como tudo na vida, né? Por exemplo, você toma um Plasil, você pode ter uma reação, qualquer paciente, né? Às vezes tem Sim. pessoas que fazem algumas reações, até de sistema nervoso mesmo, com alguns medicamentos, com álcool, flush. Você já teve, ou isso é comum, ou é raro? E como que você conduz isso? Que eu acho que isso é importante até para as pessoas se sentirem seguras, né? Porque, gente, olha Aham. só, um anestésico diluído, que não vai ter nenhuma ação na corrente sanguínea, vai ser altamente absorvido, que a gente está acostumado em doses muito maiores, em procedimentos muito corriqueiros, provavelmente não vai te causar nada, né? Mas a gente precisa saber até para que a gente possa se sentir tranquilo. Eu, por exemplo, como médica, eu ia querer entender, até para poder fazer, Claro, né? claro. Claro, sim, Silvana, isso pode acontecer quando a gente faz um volume maior ou quando a pessoa é muito sensível. Então, na primeira sessão é muito importante e bem cauteloso. Eu costumo ir bem tranquilo na primeira sessão, começando, faz uma pápula, vai e vendo como aquela. Porque tem paciente, eu recebo duas, três picadinhas, já dá uma paz, já começa a relaxar, eu já noto o movimento do sistema nervoso, sabe? Já começa a entrar. E é muito bom, cara. Apesar de ser aplicação, apesar de ser Então, injeções, você tem isso aí é uma muito liberação de GABA, é gostoso. isso? Exato, é Você gostoso, tem é uma liberação de gostoso. GABA? É porque o GABA que dá essa Exato. tranquilidade, né? Que nem quando as pessoas tomam Rivotril, né? Ou enfim. Ah, tá. Mas, Eu gente, não sei se eu não sei se é o GABA que vem, mas eu não sei exatamente. Mas eu encaro como uma diminuição da sua simpaticotonia, né? Você vem um pouco parasimpático, teu balanço volta um pouco pro, entendi. e tem esse alívio na respiração. Mas bioquimicamente eu realmente não sei te responder, tá? Mas tem Entendi. gente que é mais sensível e sim, pode ter flush, pode, pode ter rubor, tem gente que começa a chorar, tem gente que Entendi. porque vem emoções, tem gente que. Mas a gente, quando começa, a gente tem os sinais de que a coisa está saturando, e quando começa a ver que estão um pouquinho tontinho, já deu, já deu. Entendi. Porque isso É, acontecia muito antes, Silvana, quando no começo que eu queria resolver o problema do paciente e não respeitava, às vezes, o limite ali. Hoje eu sim. vou muito mais tranquilo e confiante, porque eu estou muito mais confiante e habilidoso com isso. Então a gente faz um pouquinho. E é um pequeno impulso, às vezes, que o organismo precisa para fazer o que Entendi. ele precisa. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta específica. Você tem uma dose limite que você pode fazer por sessão? Existe isso protocolado?
farmacologicamente ou depende muito do Existe, paciente? Tá, existe. existe e a gente não chega nem perto dessa dose, tá? A Olha gente aí, tem uma dose gente. máxima, dependendo do cada anestésico, tem uma dose máxima por quilo de peso, e a gente não chega nem perto, normalmente, dessa dose, porque Então, não gente, precisa. olha só que coisa. Um procedimento seguro, né? Quando realizado com maestria, por alguém que tem habilidade, que vai melhorar os gatilhos iniciais de um processo de adoecimento, né? E o processo em si, que já está ali instalado, né? E que você pode usar como ferramenta, né, de conquista de saúde e manutenção de saúde. Porque, pelo que eu entendi também, mano, você pode fazer mais do que uma sessão, é isso? Sim, sim, geralmente sim. Geralmente sim. Tem gente que com uma sessão, se é um sintoma, uma dor, e às vezes aquela dor foi embora com uma sessão, pronto, tchau. Uhum. Mas muitas vezes doenças crônicas. Eu tenho Crohn, eu tenho asma, tenho rinite. Muitas vezes você precisa dar alguns outros impulsos para o corpo ir Sim, dessensibilizando, voltando para o seu limiar anterior. Então, sim, algumas sessões. E mais legal é que, assim, mas quantas sessões? Não tem número. É para você. A tua terapia. Se você tem rinite, Silvana, eu vou provavelmente aplicar em pontos diferentes de que a Maria vai lá com rinite. Porque a tua história de entendi. vida é Não, diferente. Tá? é uma condução individualizada, né? Assim, Personalizada olha, total. gente, fantástico. É, sigam o doutor Emanuel, tá? Ele foi um grande presente que eu ganhei na Metamedicina, né? Uma pessoa, assim, que estava ali no primeiro dia que eu cheguei. Hoje em dia, a gente virou um grupo, né? A gente fez um Meta 1 juntos. Ele foi alguém que foi o vetor de trazer a metamedicina para a gente, né? Eu fiz parte da primeira turma da América do Sul. E ele foi até para o México agora fazer o Meta 2 para a gente poder fazer o Meta 2 aqui no Brasil, que a gente vai fazer em novembro, se Deus quiser. E é um caminho sem volta, porque você olhar para aquilo que adoece alguém, né, e poder trazer para essa pessoa a possibilidade dela fazer essa escolha, né, é maravilhoso, né? Então, a gente não precisa ter uma abordagem de medicina pautada em doença. Né? A gente pode sim tratar a doença, aliviar sintomas, né? Mas a gente está aqui para isso, inclusive. Tanto ele quanto eu somos médicos, né? A gente vem de uma escola, mas eu acho que a gente está num caminho que é mais abrangente, né? A gente quer trazer para as pessoas a possibilidade da saúde, né? Da vida plena, de você poder agir ou ter uma vida com leveza diante de tantos processos difíceis, né? Porque viver é um desafio, né? Viver, eu acho que é maravilhoso, mas é desafiador. Mas se você tiver as ferramentas certas, as pessoas certas, as condutas certas no seu caminho, a vida certamente vai ter muito mais experiências boas do que ruins, né, Manuel? Sim. A gente vai sair daqui, né? Muito melhor do que chegou, né? E com memórias e coisas maravilhosas. Assim, eu só posso agradecer, né? Eu acho que eu nem sei o que é o universo, talvez a minha busca, né? De ter chegado nesse caminho, porque é maravilhoso. Eu acredito que é para você como é para mim, né? É maravilhoso a gente poder ser uma ferramenta, ser um canal de trazer isso para as pessoas, cada um da sua forma, né? E como a Kelly, né, me mandou aí, vem para terapia neural, quem sabe, né? Quem sabe? Eu assim, estou encantada com a possibilidade dessa abordagem, sabe? Eu mesmo acho que vou me submeter, porque eu quero entender algumas coisas e melhorar aquilo que é possível. Eu vou marcar com o doutor Emanuel quando eu for para São Paulo. Dessa vez eu não vou conseguir, mas em agosto eu vou, se Deus quiser. Tá Ó, bom? fechou. E aí depois eu compartilho com vocês, né? A minha experiência, eu posso falar sobre isso como paciente, né? Mas eu É, já posso te dizer para vocês como médica. Eu tenho 27 anos de formada,
venho de escola tradicional, mas hoje em dia eu tenho várias ferramentas, né? Inclusive a gente está junto na jornada da Metamedicina do Brasil, nós vamos ser sementinhas, né? Você é a maior semente de todas que trouxe, mas nós somos sementinhas, né? E assim, primeiro no pé só, eu não sou maior não. Pois é. E assim, é isso, é a gente buscar caminhos, né? E ter uma vida que vale a pena, sabe? Não aceitem menos do que isso. Não aceitem. Ter uma vida sem propósito, com dor, limitadas. Não aceitem. Não aceitem isso. Porque a vida dá tudo o que a gente precisa. A gente só precisa buscar, ter coragem de olhar para aquilo e buscar. Tá? Às vezes não é no primeiro momento, né, mano? Às vezes a gente dá umas cabeçadas, mas se a gente insistir, certamente a gente vai chegar lá. Eu gosto muito disso que você está falando, Silvana. Eu sei que está acabando o tempo, mas eu gosto muito do que você está falando, que é esse de não aceitar, de não se acomodar com um diagnóstico, com uma limitação física, com uma condição física, com uma dor, com uma tosse, com uma falta de ar, condição emocional. Com uma condição emocional, com uma depressão, com ansiedade. Porque o médico falou que eu tenho que tomar esse remédio para sempre. Beleza, do ponto de vista ortodoxo, você tem que tomar esse remédio para sempre. Nós não vamos discutir isso agora. Mas a gente tem outros caminhos que podem perguntar para o seu corpo, podem estimular o teu organismo a ver se ele começa a responder diferente aos mesmos estímulos. Você tem que buscar caminhos que te ensinem algo novo, porque você querer manter a mesma vida e querer um resultado diferente não vai dar. Exatamente. Exatamente agora, por aí. Agora existem terapias, tratamentos e, claro, aprendizados que você tem que ter que te ensinam coisas. A terapia neural é uma dessas. A metamedicina é outra dessas. São formas de que o teu corpo aprende novos caminhos. Então, ele não é mais o mesmo de antes. Então, quem sabe, você pode se livrar daquele sintoma. Quem sabe o teu novo equilíbrio pode não ter mais aquele diagnóstico que se chama de doença. Então, procure outras coisas. Se você já está com essa coisa, tenho que tomar esse remédio para sempre. Beleza, põe embaixo do braço, toma ele para sempre. Mas vai buscar outra coisa, não se contenta com isso, não. Tem tanta gente fazendo um trabalho tão lindo. Exatamente. Já que é para sempre mesmo, tem outras coisas. Exatamente. Querido, e é isso, obrigado. Gratidão, obrigado. Acho que vai cair aqui. Eu conversaria mais 1h30, 2 com você tranquilamente, viu? E que seja a primeira de muitas. E vem logo para o Rio de Janeiro. Vem logo para o Rio de Janeiro. Bora, eu adoro esse lugar. Obrigado, beijo, gente. meu amor. Obrigado, Silvana. Gratidão por esse momento, viu? Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, me manda direct, me manda mensagem. Segue o doutor Emmanuel e qualquer coisa pode mandar para mim que eu mando para ele também, ok? Fechou. Um beijo. Um beijo, tchau. Querido. Fica com Deus. Tchau, obrigado.